Olá pessoal, hoje meu propósito aqui é algum esclarecimento sobre artigo perigoso, né? Transporte aéreo de artigo perigoso. Então nesse primeiro vídeo aqui, talvez eu vou ter que dividir em algumas partes, até porque para agradar todo mundo e o início talvez alguém já saiba e não vai querer assistir a primeira parte, tipo quem cal, quem ata, alfabeto fonético. Então quem já tá na aviação há algum tempo não vai querer ficar ouvindo isso de novo. Então já pula a primeira parte, já parte para a segunda, para o introdutivo e tal. Então eu vou passar uma prévia, eu não vou. Um curso chave 6 é 40 horas, certo? Então eu não vou fazer 40 horas de treinamento aqui. Então, basicamente eu vou passar uma prévia e uma fácil localização do que você quer para você entender o manual. O manual não pode ser, você não pode decorar, porque ele, além de ser muito texto, muita coisa, ele é em outro idioma que não tem prática no inglês ou no espanhol. Não, não adianta você decorar. E todo ano ele muda. Então você tem que aprender a encontrar, a usar o manual, certo? O manual é esse aqui. Esse aqui é a edição 59, certo? Vocês podem ver aqui a edição 59. É uma edição velha para que já atualizou. Ó. Ele tem aqui a informação, ó, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Tá vendo? Então, ele é isso. Ele todo ano atualiza. Ele é baseado na ICAO, e que é um livro também de DGR, porém ele libera muita coisa, ele facilita muita coisa. Ele facilita de que forma? Ele libera muita coisas que pode que a, a IATA restringiu mais, é mais restritiva. Porque, tipo, eu vou transportar 1 litro de gasolina, para eles eu pode transportar 1 litro de cada garrafa. Um exemplo, estou numa exposição. E aqui ele pode dizer, não, garrafa de 100 ml você pode transportar 1 litro. Então você vai ter 100 frasquinhos de 10 ml, tipo assim. Então, mais ou menos isso. Ele é mais restritivo por medida de segurança. Então, por isso que o transporte, a aviação hoje é o transporte mais seguro do mundo. Então, então todo mundo da aviação, no mundo inteiro, ele segue esse livro aqui. Pela restrição e pela praticidade. Ó, você vê que ele tem as abazinhas aqui, ó, que a ICAO não tem, ó. Ó, tá vendo? Ele tem ó, aplicabilidade, packing, que é embalagem, né? Aí ele vai ter, cadê? Handler, que é o carregamento, especial de rampa. E aí a gente vai ter marcação de etiqueta, ó. Então ele é dividido pelas orelhinhas aqui. Você puxou a orelhinha, já tá no livro referente àquilo lá, aplicabilidade, ó. Lembrando que para quem vai fazer o treinamento ou a prova da ANAC para ser instrutor ou alguma coisa, não fique folheando aleatório. É uma dica, pessoal. Vá pela tabela de conteúdo, o início. Vá pela tabela de conteúdo. Ó, tabela de conteúdo. Ele quer que você use o manual. Saiba usar o manual. Então eu quero ir para tal lugar, bora. Tabela de conteúdo vai te levar para lá, onde você quer ir. Então pegue, mesmo que você saiba onde é, na frente deles, use a tabela de conteúdo, que eles não gostam que vocês vão direto. Você já perde ponto aí, certo? E aí vamos seguir. Tá, ele vem com esse folderzinho aqui, ó, certo? É uma préviazinha, né? Um acesso rápido, né? É um folderzinho legal, eu gostei desse folder aqui. Ele tem já que as etiquetas de riscos e tem posicionamento de aeronave passageiro e cargueiro, segregação aqui do porão, distância de como eu segregar com radioativo. Então ele tem uma préviazinha aqui, aqui ó, tabela de. O pessoalzinho aqui, desculpa pessoal, porque filmando com a mão. Aqui é uma tabela de segregação, ó. Eu vou falar lá na frente o que é a tabela de segregação. Ele tem essa tabelinha, ele tem um código IMP, código de resposta.
Deixa eu ver se tem código de resposta. Não. Ele só tem só o código INPE aqui. Código INPE, entendeu? E aí, a gente vai falar um pouco dele, certo? Vamos lá. Agregação que tem naquele folderzinho, ó. É um folder fácil manuseio, ele é completinho. E tem outra tabela de segregação. Então, por exemplo, eu tenho um código INPE RCM, né? Eu consigo transportar uma classe 8 com 4.3. Então eu consigo botar um do lado do outro. Aí a gente vê aqui, ó, através de agregação, justamente para separação do número. 4.3 eu consigo transportar com classe 8. Aí você vê, ó, 4.3 com 8. Com 8. Tem um X? Tem proibido. Aí eu consigo transportar 4.2 com 8, com a classe 8. Tá sem um X. Então é liberado. Pode botar um do lado do outro, né? Então é isso aí. É só para você entender como é que funciona a tabela de segregação. Então você vai ver pelas classes e subdivisões se um combina com o outro. E se tiver um X na interseção, não é liberado. É proibido. Se tiver livre, tá liberado, ok? Então, falar aqui sobre quem ata e quem ICAO, né? ICAO é uma sigla, né, que significa International Civil Aviation Organization, traduzida para português, Organização de Aviação Civil Internacional. Também é conhecida como a sigla em francês, AOC, Organisation de Aviation Civil Internationale, e que a IATA ela se espelha pela ICAO, né? E a IATA é uma sigla de expressão inglesa, International Air Transport Association, que traduzida para português significa Associação Internacional de Transporte Aéreo. A ICAO, a CIR, que são a mesma coisa, né? Estabelece as normas gerais na aviação. É uma entidade pública composta pelos governos de países signatários, uma organização pública de âmbito mundial. E a IATA estabelece as normas baseadas na ICAO, onde ajuda as empresas aéreas de maneira mais fácil e eficiente, sim, mais simples, mais econômica, cumprindo todas as normas de maneira mais fácil. Então ela vai continuar cumprindo as normas, né? E vai continuar com segurança, de maneira mais didática e restritiva. Facilita a vida das empresas aéreas. Ela é uma associação de empresa aérea. Ela é uma entidade privada composta por empresas associadas, que são as companhias aéreas, e uma organização privada de âmbito mundial. A IATA é mais restritiva que a ICAO. Sim, ela é mais restritiva, ela organizou mais o livro de forma didática, né? E ela é mais didática, mais fácil de entender do que a ICAO e mais restritiva, certo? Então essa é a diferença da IATA para a ICAO, né? IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, fundada em 1945, é a Organização Mundial de Empresas de Transporte Aéreo Regular. A IATA tem como objetivo principal assegurar transportes aéreos rápidos, cômodos, seguros, eficientes e econômicos, tanto para a empresa quanto para o público. Então essa basicamente é o interesse da IATA, né? A IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, através da IATA, as empresas de transportes aéreos articulam suas rotas e métodos comerciais numa única rede de serviço público mundial. Não obstante as diferenças de idiomas, moeda, legislação e sistemas de medidas. Em relação aos governos, a IATA atua como agente da negociação
de acordos internacionais sobre tarifas. A sua ação fomenta o transporte rápido e econômico do correio aéreo internacional, né? Independente de idioma, de cultura, de tudo, né? É uma linguagem universal. A IATA ela tem uma linguagem universal. Todo mundo segue isso aí. É uma linguagem universal, ok? Só para um feedback e entendimento aí. Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre alfabeto fonético. Controle, bom dia. Papá, papá, Kilo Lima Uniforme. Papá, Kilo Lima Uniforme. Prossiga. Você pode notar o uso do alfabeto fonético nesse áudio de torre de controle que você acabou de escutar. Essa forma de soletrar as letras foi desenvolvida pela OTAN para evitar ambiguações em mensagens de rádio ou telefone. É a mesma coisa de quando você está no telefone e diz M de Maria ou N de navio, mas o alfabeto fonético serve apenas para soletração e é reconhecido internacionalmente, independente do idioma nativo de quem fala. Vamos ver letra por letra. A. Alfa. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Echo. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. Índia. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. M. Mike. N. November. O. Oscar. P. Papá. Q. Quebec. R. Romeu. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whiskey. X. X-ray. Y. Yankee. Z. Zulu. Uma forma boa para você aprender todas as letras é você tentar falar no alfabeto fonético sempre que ver uma placa ou uma sigla. Ao decorrer de alguns Eu falei DGR. DGR são abreviações do nome Date on Good Regulation, Regulamento de Mercadorias Perigosas, certo? Então, na expressão em português, Regulamento de Mercadoria Perigosa. Então, o que acontece? É um livro da IATA, como eu falei anteriormente, e a ANAC segue ele e as companhias aéreas seguem também ele, porque ele é mais restritivo, a segurança fica 100%, por isso que a aviação hoje é o transporte mais seguro do mundo. E ele tem facilitações, né? De localização, de identificação, de leitura, né? Ele é mais prático do que a ICAO. Então, é isso. E eu quero falar para vocês também sobre a diferença de um artigo perigoso e uma substância perigosa, né? O que seria para vocês um artigo perigoso? O que seria para vocês uma substância perigosa? Então, o exemplo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: artigo é quando tem um conjunto de substâncias em um equipamento, né? Em uma máquina. Bora dar um exemplo aqui: um veículo. O veículo é um artigo perigoso porque ele tem combustível, óleo, lubrificantes, ele tem graxa, então ele é um conjunto de substância perigosa contida nele. Ele é um artigo perigoso. E a substância perigosa é única, né? A substância perigosa é tratada individual, ela ou é álcool, ou é gasolina, ou é corrosivo, né? As classes, né? A classe corrosiva, que tem vários corrosivos ácidos, e enfim. A substância é o produto e o artigo é o equipamento, certo? Só um esclarecimento.
O manual, certo? Ele é todo em inglês. Então o que acontece? No mínimo, você tem que saber fazer uma leitura em inglês, certo? Você tem que saber fazer uma leitura em inglês. Não precisa se falar, não precisa ter fluência não. Você tem que saber ler. Esse livro aqui, se você traduzir ao pé da letra, ele te dá confusão, né? Porque traduzido ao pé da letra, você pode tomar um caminho errado. E o caminho errado, você começou errado. A aviação assim, se começou errado, vai terminar errado, aí vai dar uma merda. Então, você cooperou pelo queijo suíço, pro furo ter a continuidade, lá na frente acontecer um acidente ou incidente. Então, traduzir e interpretar, essa é a palavra. Tradução e interpretação, certo? Então, você tem que fazer isso, traduzir e interpretar, porque senão vai dar confusão. Traduzir ao pé da letra, tem aplicativo em celular que traduz, mas traduzir ao pé da letra. Traduzir ao pé da letra não vai funcionar, vai dar confusão, certo? É só uma dica. Tudo traduzida já, ó. Então eu fiz uma paginação da tabela de conteúdo. Então, o início da tabela de conteúdo, ó, em algarismo romano, ó. Uma paginação em algarismo romano. E tem a paginação em... Vou botar as fotos também aqui, ó. Classe 3, tá vendo? A paginação em números arábicos, né? Então tem a paginação aqui em arábicos e a paginação na tabela de conteúdo, certo? Em traduzida em algarismo romano. Segue fotos aí. Aqui tem a seção 7 também, ó, marcas e etiquetas, seção 7. Aqui tem também código de etiqueta, você exercitar. E aí, a gente botou R, então a gente criou um exercício para dizer, ó, o que é etiqueta de risco, bote R, etiqueta de risco. Se for etiqueta de manuseio, bote M, etiqueta de manuseio. Se for marcas, MK, né? Então a gente fez um exercício aqui para mudar as fotos também. São só exercícios. Na 7, ó, marcações e etiquetas. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Aqui tá dizendo o nome do produto, nome da classe inflamável, código IMP-RFL, dimensão mínima da etiqueta. E aqui tem as observações. Aqui vai também pro sólido inflamável, né? E aí cada uma tem as suas informações, o código IMP, dimensões, certo? Proteger do sol e calor, né? Da luz solar. Que é para material imã. O imã não tem como medir, na verdade, porque o imã é só botar essa etiqueta aí, ó, caixa de alto-falante, porque o imã ele é somado, né? Então eu teria que somar tudo que tivesse dentro da aeronave, até as componentes da aeronave, e medir o rádio dele, né? Então ninguém tem como medir isso, então liberaram agora, só basta colocar essa etiqueta aqui, ó. Não tem como medir, então tem que ter a bússola, tem que ter uma área isolada, aqui é só para a aeronave cargueira. Os corrosivos
Eles são subdivididos por ácidos e básicos. Os ácidos são ácido sulfúrico, ácido acético, e os básicos alcalinos e soda cáustica, né? Então, esse foi um roteiro, né? Roteiro de preparação e manuseio DGR. Então aqui tem um roteiro, ó. Pode olhar, vou mandar as fotos aí para fazer uma leitura melhor, porque no vídeo talvez fique ruim. Então tem os critérios, e se olhar o número 1, número 2, você vê que tem um símbolo azul. Então aqui é tudo na tabela azul, a 4.2. Ó, aí tem esses dois parágrafos onde tem uma tensão que você deve considerar. E esses números de caneta aí, ó, foram a paginação do DRGR 60, né, edição 60. Isso muda, né? Então, esse roteiro é bom também roteirizar de acordo a edição do DGR atual, né? Então tem o roteiro. Esse roteiro aqui a gente já fez com uma pessoa que nunca embarcou e a pessoa já tomou 9 na prova só praticando esse roteiro aqui, ó, né? Então se você seguir o embarque hoje DGR seguindo esse roteiro aqui, você vai, não precisa ser especialista, você vai conseguir. Ainda botei uma observação aqui, ó, o instrução de embalagem, alto risco, médio risco, perigo, baixo perigo, tá vendo? Aí o roteiro continua, ó. O roteiro é esse. Estamos na página azul ainda, conforme o, ó. Quando o Yankee, quando a quantidade é situada, livre de documentação, embalagem ONU, as atenções aqui, ó, seguindo os 3 parágrafos, atenção que deve considerar, ó. Aqui é só para aeronave cargueira, então não é cargueira, então bora pra cá. Seguiu a atenção lá, muda a página. Agora nós estamos na preparação, já seguindo, ó, o item 10 já tá na instrução de embalagem, ó, a roda amarela, nas páginas amarelas, instrução de embalagem. Tem uma atenção aqui que deve considerar, ó. Agora aqui a gente já tá na âmbar, não, desculpa, na vermelha, que é uma rosinha clarinha, né? Então deve considerar, ó, tem as referências. Então passo a passo, tá vendo? E aqui, se você seguir esse roteiro, você consegue. Ó, tem uma observação aqui da FISP, que eu vou mandar as fotos aí pra facilitar o entendimento. Finalizando, ó, né? O passo a passo do roteiro, ó. Passo a passo do roteiro. Se você seguir o roteiro, você vai embora, ó. Em 8.1.2.6, ó, se vocês verem, ó, eles permite rasura nos formulários, né? Ah, não pode rasurar shipper, não pode rasurar. Não, ele permite rasura, certo? Ele permite a rasura do formulário. E na Notoc, eles permitem que você faça a rasura, porém você assine do lado, né? Que você validou, tá validando aquela rasura que foi feita por você, né? Você rasurou aqui, você assina do lado da rasura, bota o que você quer botar e assina, né? Então, é isso aí. Então, a responsabilidade do expedidor remetente, né, do cliente. Então, o cliente ele tem responsabilidade de primeiro identificar, a classe, a tabela 4.2 azul, aquelas páginas azul, classificar o que ele classificar o que ele pode causar e embalar, marcar, etiquetar, previne o que ele pode causar, né? Então, isso aqui assegura isso aqui. E documentação, então a responsabilidade do embarcador
do expedidor e remetente, identificar, classificar, embalar, marcar, etiquetar e documentação, certo? E eles vão usar o IATA justamente para seguir esses passo a passo aqui, certo? Então essa é a responsabilidade do expedidor e remetente, ou remetente, que é a mesma coisa, né? Na orelhinha aqui é 4, a gente vai para a tabela 4.2 na seção 4, identificação. Então a gente vai para a página azul, que é a 4.2, identifica a lista de artigo perigoso, ó. Lista 4.2, lista de artigo perigoso. E aí a gente vai falar sobre a identificação aqui, como é que funciona. Tem essa reguinha aqui, ó. Essa reguinha, por exemplo, eu estou no meio da página e o meu produto está no meio da página. Eu boto a reguinha, ó. Ela faz o cabeçalho, tá vendo? Coluna A, B, C, ó. Ela faz o cabeçalho, ó. Tá vendo lá? Então a reguinha é pra isso. Pra você facilitar, né? Ó. Facilitando. Então a reguinha é feita pra isso. Então bora lá. Quando eu falei forbidden, mais ou menos, ó. Pra você entender aqui, ó. Forbidden, né? Eu tenho aqui uma substância acetaldeíde. 3, classificação. Na coluna D, líquido inflamável. O código EQ é 0. Tipo, mesmo com restrição, você precisa embarcar como documento perigoso. Então a documentação, não vou te livrar disso, não vou te beneficiar disso em quantidade acentuada. Então o código EQ é quantidade acentuada, e o E0 ela fala: você consegue fracionar, mas eu não te beneficio de documentação. Então você não está livre de documentação. Você tem que embarcar, mesmo em fracinho de 1 ml, mas você tem que embarcar como artigo perigoso. Então aqui você fracionando, você sai fora da regulamentação. Sai fora da regulamentação é 2. Mas o que não tem é o código EQ. Ela... Cadê? Deixa eu ver um aqui que não tem código EQ. Aqui, ó. Não tem código EQ, ó. Cadê? Não, esse tem é um. Qual é que eu vi? Olha de baixo. Aqui, ó. Acrilamide sólido. Ó. Não tem código EQ. Então, aí não tem opção de fracionamento. Então, quando o código EQ ele te dá a opção E2, E1, você sai fora do regulamento e embarca como carro comum, seguindo o fracionamento que eles te ajudar. Mas o E0, ele fala assim: mesmo fracionando, você não está livre de documentação. Tipo, você vai embarcar como artigo perigoso mesmo fracionando, certo? A embalagem Yankee, postando para cima aqui, ó, ela quer dizer Yankee Y341. A embalagem não homologada, ela tem uma qualidade de homologada, ela é uma embalagem resistente, porém ela não foi certificada pela ONU. E ela te dá a opção de você embarcar com essas embalagens, 1 litro, com esse instrução de embalagem Packing Group na coluna I, 353 e 5 litros total, máximo por caixa, né? Com a instrução de embalagem Y341. E aqui da coluna GHIJ é uma instrução para aeronave cargueira e passageira. A KL é para aeronave só cargueira. Então ela te dá uma instrução diferenciada. Forbidden, proibido aeronave passageira, ó, na coluna de passageiro, ó, da coluna F
J. Proibido, proibido. Ela é permitido na condições cargueira, com a instrução de embalagem, Pack Instruction 361, com máximo por embalagem 60 litros, né? Não, desculpe, estou andando de baixo, meu Deus. A instrução de embalagem 361, 30 litros no máximo. Só que ela tem a provisão especial A1. Você lembra que eu falei da provisão especial A1? A1 se refere à autorização da companhia aérea e autorização da ANAC para condições passageiros. Então está proibido aqui. Mas se eu conseguir autorização da companhia aérea e da ANAC, eu consigo embarcar na aeronave passageiro, seguindo a instrução que a ANAC determinar, né, de fracionamento. E código de emergência, código de resposta de emergência 3H, que a gente vai falar sobre o código de resposta. Quando a gente fala assim, código de resposta, isso aqui é mais pro comandante, né? Para quando entrar na aeronave, o comandante saber que aquele risco ali é o 3H. O que é um código de resposta de emergência? Tabela de emergência de incidentes de artigo perigoso, né? 3H. Então vem aqui, ó, 3, líquido ou sólido inflamável. Aí eu tenho, ó, risco aeronave, né, na 3. Fogo ou explosão, risco ocupante. Aí eu venho, cada aba dessa aqui, ó. Procedimento para derramamento ou vazamento. Aí, na coluna 3, na linha 3, e eu vou seguindo as colunas. Então é 3H. O H se refere às letras, né? As letras, ó. Então aqui, ó, alta ignição, né? A comandante vai ver qual o risco. Alta ignição. Bora lá, 9 Lima. 9. Nenhum risco inerente associado, conforme identificado na letra de instrução. Aí eu venho, Lima. Pequeno ou nenhum risco. Então é um negócio suave, o comandante não se apavora muito, né? Na segregação do compartimento. Mas é isso. É só para você saber, a coluna, ele se refere ao número do produto, o N ou ID 1083, aqui o nome próprio do produto. Lembre que todo embarque ele tem que ser digitado ao pé da letra, exatamente como está aqui, o nome próprio. A coluna C é a classe de risco e as divisões, as subdivisões, né? Tem umas que tem divisões, subdivisões, e a coluna D, né? É o nome, né, dessa classe. 3, líquido inflamável, aqui, ó. 8.3 é um corrosivo e um líquido inflamável, né? E packing group, né? O grupo de embalagem. 2, 1, não é isso? O grupo de embalagem. Bora falar do grupo de embalagem aqui. Grupo de embalagem 1. Quanto é o grupo de embalagem 1? Cadê? Basicamente é alto risco, né? É um produto com alto risco. O 2, médio risco. E o 3, baixo risco, né? É o que é mais tranquilo. E aqui é o EQ, como se diz? O código de permissão, né? De fracionamento. A0, a gente falou sobre A0, o E2, o E1, que te dá permissão. A gente vai falar, vou ver se eu consigo falar sobre cada um deles aqui para vocês depois. E aqui são instrução, né? Yankee,
de embalagem para passageiro, aeronave cargueira e passageira, né? Quando está forbido é proibido. E a gente tem as instruções para o embarque de aeronave cargueira, a instrução de embalagem e a quantidade máxima por caixa. A gente tem as provisões especiais que devem ser lidas. E a gente tem o código de resposta de emergência, conforme falei. Eu mostrei agora aqui no que a gente tem que mostrar para o comandante. 2.3.A é um regulamento só para passagem, né? Passageiro. Então, o pessoal do check-in não tem tempo de fazer toda a documentação, toda essa conferência. Embarque de artigo perigoso ele demora por causa desse cheque de todas as partes do embarque, né? Carga, documentação, checklist, embalagem, documentação, tudo. Identificação, classificação, limitações. Então você tem que. O passageiro não tem como ir. Então se fizer essa tabela aqui, ó. O passageiro são muita correria, pouco tempo para atendimento. E então tem aqui, ó. A gente já viu isso aqui, né? O que significa, né? Item novo. Item novo não, item modificado, né? Da edição anterior do IATA. Então foi modificado. Então nós temos aqui, ó. Permitido para bagagem, para passageiro, bagagem de passageiro, ou de bagagem despachada, se precisa de notificação comandante no toque, né? Aí no é não, e é sim. Precisa de notificação comandante não. Bagagem despachada, bagagem acompanhada, bagagem de mão, sim, sim, sim. Então, tá vendo? Então ele olha isso aqui, ele começa olhou a tabela, viu que o artigo está permitido, ele libera o embarque e o fluxo continua, porque é muita correria, então a tabela é bem pequena. A tabela 2.3.A não é acirrada. Uma coisa que está fora daqui, eles mandam direcionar para carga na hora. Vai para carga porque lá para fazer a análise corretamente. Então, o que está fora daqui eles mandam para carga. Então aqui ele consegue dizer se precisa de notificação, se precisa, se pode ser com bagagem, se pode ser desacompanhada, se pode ser. Então ele consegue ter proibido, forbidden, então não pode. Então ele tem uma prévia aqui rápida, né? Tabela 2.3.A é especificadamente para passageiro, né? Para check-in. Porque não tem muito tempo, é muita correria, então não tem como seguir o regulamento de um embarque de artigo perigoso. Aqui, como a gente viu no apêndice B, item modificado. E aqui tem assim, ó, porque é muita correria na hora do embarque, então, de passageiro, então aqui é uma tabela, uma prévia, né? Uma coisa muito rápida. Só para eles entenderem se pode ou não. Então aqui está dizendo se é permitido com bagagem desacompanhada, se é permitido como bagagem, se precisa de notificação ao comandante. E aí você vai ver o artigo aqui, o produto, aí você vai na coluna yes é sim, no é não. Então precisa de notificação ao comandante? Não. Com bagagem desacompanhada? Sim, pode. Com embarcada com passageiro? Pode. Então eles vão seguindo, é rapidinho, né, a consulta. Então a tabela é pequena, a tabela 2.3.A, só para ele 2.3.A, só para passageiro na hora do check-in, proibido, forbido. Então aqui é proibido em todas as instâncias. Aí ele olhou aqui, bateu e fez o embarque, entendeu? Então é uma tabela de consulta rápida, que o check-in ele não pode perder muito tempo com isso, né? A gente tem a tabela, a quantidade acentuada, né? Que é essa aqui que eu te falei, ó, do código EQ. Essa é a tabela que foge do regulamento, né? Que te beneficia você transportar desse jeito, embalagem interna e externa, interna e externa, livre de embarcar com carga perigosa. Só que o E0 não é permitido quantidade acentuada.
Entendeu? A etiqueta de quantidade acentuada só deve constar essa etiqueta aqui, ó. De quantidade acentuada somente. Mas não precisa de documentação, não precisa de embalagem, nada disso. Qualquer caixa. Então essa é a lista de países, ó. Dos países, aqui é a sigla do país. Ó. E aqui é falar a restrição de cada um deles. Quando eu te falei naquela parte do packing group, desculpa, da instrução de embalagem, que tem a restrição de variação de estado e operador, aqui é do estado, que é país, ó. Então aqui tem as restrições, ó, da sigla de cada país. Ali na frente você vê a sigla, o nome do país e a sigla. Depois da sigla você vai ver, né, a sigla e o que ele está dizendo sobre restrição, para ver se aplica aquele produto que você está falando, né? Aí depois da restrição de países, lembre-se que está na aba limitações 2. A gente vê agora a lista, que é 2.8.3.4 da companhia aérea, né? Que tá aqui, ó, o nome da companhia aérea, a sigla da companhia aérea. Depois da sigla você vai ver as restrições de cada sigla dessa daqui, né? Ó, companhia aérea, a restrição que ela tem e você vê se aplica para aquele produto lá e você aplica o embarque negando, aceitando ou reformulando, né? Entendeu? Na aba limitações. Não, então o manual da 6.0, não, desculpa, 60, em 2019. Então esse de página, vou mandar as fotos aí para você se identificar na paginação. Aqui é a tabela azul, né, que tá para você entender melhor. A 211 e 13, que é a explicação da 14, a subseção 4.2, então mais ou menos isso. A tabela azul toda, a página 214 é 3, né? Então aqui tem uma exercício de ação justamente para você fazer todo ano, para você identificar. No verso, aqui ó, paginação também, vou mandar as fotos. E aqui a gente está falando sobre a relação numérica, por ordem numérica, na tabela 4.3, que é a relação numérica, mas também tudo na orelhinha 4 lá, vamos agora no DGE. E isso aí. Ó, na azul, identificação, ó, são 4. Aí ele começa aqui a tabela 4.2, aqui na página, que a paginação tá diferente, porque essa edição é 59. Começa na página azul, a ordem alfabética, tá vendo? E eu tenho a tabela 4.3, que ela tem 4.3, que é ordem numérica da UN. Ó, ordem numérica na UN. Localizou aqui, ela vai dizer qual é a página que tá na tabela azul. Ah, eu tenho um produto no UN, só que não me deu o nome do produto. É o UN 0039, ó. Página 234, aí você vai para a página azul, porque lá vai ter toda a sua instrução de como, 234, de como você fazer o aceite, né, e conduzir esse embarque. Então você vem aqui, ó, 234, tá vendo? Ó, 0039, ó, aqui, ó. Isso aqui são os apêndices, né? Mas aqui ele vem dizendo, aqui ele vem falando, ó. Para abreviações de símbolo, vá para o apêndice B. Então ele mesmo diz, ó. Então tem símbolos aqui, ó. Uma cruz. Vá para o apêndice B. Aqui tem toda a instrução de embalagem. Então apêndice B. Então a gente vai ir para o apêndice B. Aí tem a aba aqui, ó.
apêndices, né? Então a gente tem o glossário aqui, ó, que é um resumo geral do apêndice A. O apêndice A, ele tem as simbologias aqui, né? Só que ele falou do B, né? O apêndice B. Então, bora para o apêndice B. E aqui tem, ó, ele falou a cruz, né? Indica a breve descrição do apêndice A. Que são os apêndices. Indicação da descrição no apêndice A, veio de apêndice A. O nome, a cruz não faz parte do nome próprio do produto, não pode ser mencionado. Então tem várias. Aqui, ó, indica, mãozinha, indica que tem a restrição do regulamento da ICAO. Então, isso aqui, quando tem essa mãozinha aqui, é indicação só da IATA. Então, a IATA foi mais restritiva do que a ICAO. Então, ela, quando tem essa mãozinha aqui, ó, é a restrição da IATA, desse livro aqui, certo? Então, tem, quadrado e item novo adicionado. O triângulo, como a gente viu, item modificado, item cancelado, quando foi cancelado aquele item. E esse trevinho aqui indica para embarques radioativos, tá vendo? Tem muito isso aqui também, ó. Deixa eu focar aqui. N.O.S. É especificado de outra forma, não especificado de outra forma, mas não faz parte do nome próprio, certo, pessoal? Então isso aqui está no apêndice B, que como na azul, eles falam aqui embaixo, ó, abreviações e símbolos, veja o apêndice B, né? Então, quando a gente tem abreviações de símbolo, a gente vai ver o apêndice B, ó. Deixa eu ver se eu vejo algum aqui, ó. NOS, estrela, cruz. Então, abreviações de símbolo, ó, NOS. O nome próprio é daqui pra cá, o fibra animal, né? Isso aqui não é nome próprio, então não pode ser mencionado, né? Quando tem a mãozinha, só restrição da IATA. Aqui é um item modificado, né? Na edição anterior ele tinha um outro tipo de aceite e agora ele teve uma modificação, né? Né? É a declaração do cliente, isso aqui, né? Uma declaração. Ela vem nesse formato aqui, ó, com essas letras vermelhas. E aqui é uma instrução de preenchimento, né? Então, logo aqui na frente, ó, a gente vai ter a shipper, que é o remetente, né, da carga. Tu tem que ter endereço completo, com CEP e tudo. Destinatário, que eu consegui. Então, para onde vai? Endereço completo, com CEP, nome, tudo certinho. Tem toda a informação, né? A gente tem que ter essa informação também, ó. A gente tem que botar, ó, número de... Poxa, pra criar um foco aqui. Número de página, 1 de 1, também 1 off 1, ó. A gente tem que manter isso. A gente tem que escrever o aeroporto origem do embarque, ó. Não pode ser abreviação, tem que ser o nome do aeroporto ou o nome da cidade, certo? Aqui, ó, esse embarque, transporte e detalhe de transporte, vai ter este embarque está dentro dos limites prescritos para anular o campo não aplicável. Então ele pede para você anular o campo não aplicável, delete o campo não aplicável. Então, por exemplo, eu anulei aeronave de passageiro e carga. Então, aqui é para ser transportado só por cargueiro. Lembrando que a anulação, eles exigem que sejam
Existe, mas não tem uma regra não. Não tem nada que vale disso não. Ou essa linha contínua aí, ou um xizinho em cada letra, né? Mas eu já vi gente pintando o quadro todo. Não tem... Não é errado, né? Não é dado como errado, do jeito que você anular. Um X inteiro, um quadrado. Então não é para anular a aeronave que você está transportando. Uma questão é cargueiro, anulei o que é passageiro, tá vendo? E a mesma coisa aqui, ó, anular tipo de embarque, anular o campo não aplicável, radioativo ou não radioativo. Aí eu aqui foi o que ignorou o radioativo, porque o produto não é não radioativo. Então você cancela, você anula sempre o oposto, né? E aqui os detalhes do produto do artigo perigoso, né? Que é o número da UN, o nome próprio, classes ou divisões, ou riscos secundários, né? Grupo de embalagem. É porque esse aqui tá assim contínuo, né? Mas normalmente a gente usa mais desse aqui, ó, com tipo uma colunazinha, tá vendo? O N, sempre que você botar o número da UN, você tem que botar o N na frente. Não pode botar só o número. Nome próprio, exatamente como está escrito na tabela 4.2. Classe, tudo aqui conforme como está escrito na tabela 4.2. Classe, divisões, os riscos secundários, grupo de embalagem, 2, 3, 1, tá vendo, em algarismo romano. Quantidade e tipo de embalagem. Aqui tem que ser exatamente o nome por extenso, não pode ser abreviado. Tipo caixa de papelão, XX PAP. Não, é uma caixa de papelão, o X, né? Com 1 litro. Então, X é tipo uma separação. Então, um balde de plástico com 3 baldes de plástico com 30 litros. Então, mais ou menos isso. Tem que ser escrito por extenso. E o X separa e a quantidade de litros naquela caixa. O grupo a instrução de embalagem, na verdade, né? O Pack Instruction, então a instrução de embalagem. Então, e aqui a autorização quando aplicável. Tipo A1, A2, A3. Quando você usou a autorização, é só se você usar a autorização, você pode botar aqui. Ah, eu pedi autorização para a companhia aérea e para a empresa, ou para a companhia aérea, para a ANAC, para embarque em aeronave passageira, porque estava fobida. Então você usou a instrução A1, então você bota aqui A1 na autorização, certo? E embaixo não está mais obrigatório você escrever por extenso. Você pode assinar, né? Nome e título. Nome e título você tem que botar RE, não. Você pode só precisa botar seu nome, a data e assinar. Tá vendo? Nome, data e assinatura. E pronto. Algumas empresas, no campo de informações adicionais de manuseio, aí você pode botar toda a informação necessária, né? De manuseio, se a carga precisa de manuseio especial. E tem algumas empresas que pedem que você bote o telefone de emergência 24 horas, né? Exige. Então, telefone de contato de emergência 24 horas. Aí você bota o nome da pessoa, o DDD e o número que possa atender 24 horas caso de uma emergência, ok? Nesse campo aqui, informações adicionais de manuseio, certo? Esse é o preenchimento da Ship Declaration, que é um documento que, se você estiver trabalhando na companhia aérea, você não vai usar. É só para você aprender a fazer a leitura, como é que deve ser esse documento, né? Para você negar ou aceitar. De lítio, na edição 59, né, que era 2018, ela tinha essa etiqueta aqui. Agora na edição 60 do IATA, ela tá com a etiqueta diferente, né? Ela tá com essa daqui. Ela veio assim agora. Eles já alteraram a etiqueta de bateria de lítio. Mas como é para treinamento, só para vocês entenderem. Então,
eu tenho a bateria de lítio, e todas as baterias de lítio estão divididas em duas seções, né? As baterias, elas são divididas em duas seções, né? Seção 1 e seção 2. A seção 2, ela tem o máximo de 100 watts-hora ou 2 gramas de metal lítio, né? Pode ser no equipamento ou na caixa com equipamento, do equipamento. Ela tem a UN 3481 para lítio-íon, né? Que tem um código IMP LI, ou ela pode ter a UN 3091 para metal lítio, que são 2 gramas, né? E tem um código IMP ELM, né? ELM. Então essa aqui pode ser aeronave passageiro, certo? Esses dois aqui para metal lítio-íon, lítio para aeronave passageiro. E seguindo esse, para você entender, um notebook ele tem 42 Wh, um tablet tem em média 27 Wh, um celular tem em média, a bateria dele tem em média 7,5 Wh, depende muito do fabricante. Então só basta colar essa etiqueta e ter a declaração do fabricante, entendeu? E agora, as baterias da seção 1, que são baterias acima de 100 Wh ou 2 gramas de metal lítio, mesmo que a bateria, certo, tenha 100 Wh, 2 gramas, mas só que toda um bocado em uma caixa juntas, ela tem que ser, mesmo com a mesma amperagem e tudo certinho, ela tem que embarcar na aeronave cargueira, porque ela tem uma concentração de bateria na mesma embalagem, entendeu? Mas a regra para a seção 1 basicamente é acima de 100 Wh, né, para lítio-íon, né, que ela vai para cargueira, ela vai usar o código RLI, e para lítio-íon, e para metal lítio RLM, que ela vai um código IMP. E as baterias puras na mesma caixa, mesmo com amperagem baixa, só por cargueiro, e precisa de documentação RLI. Então ela vai precisar de documentação RLI, né? Que é a documentação para essa concentração de energia, e só por cargueiro, porque ela tem amperagem baixa, né? Porém elas estão todas em uma caixa só, ela não está no aparelho nem embalado na caixa do aparelho, porque na caixa de celular ela vem o celular, a bateria separada, aquele negócio, né? Então mais ou menos isso aí. Então eu te dei a média mais ou menos como funciona a amperagem e o watts-hora de um notebook, tablet, celular, para vocês entenderem mais ou menos que não há perigo nisso, entendeu? Para vocês saberem o que é o watt-hora, quem é que tem o watt-hora. Mas isso aí também não precisa você ficar adivinhando não precisa nem saber. Isso vai estar na documentação que o cliente vai trazer para vocês, entendeu? Beleza. Ela necessita de um checklist, né? Para aceitação do artigo perigoso. Então o teu embarque, o risco secundário entre os parênteses, seguido da classe ou divisão 8.1.6.9.1, passo 4. Não, porque não aplicável, eu vou aqui na coluna sim, não e não aplicável. Não aplicável porque meu risco só tem um risco primário, eu não tenho né? Só tem uma classe de risco. Então a gente está falando aqui, ó, sobre risco secundário entre parênteses, seguido de classe de divisão. E aqui tá tendo uma referência para você seguir. Olha lá o que se refere, o que ele está pedindo aqui. Então a referência no manual 8.1.6.9.1. Não aplicável porque eu não tenho risco secundário nem divisões, eu só tenho risco primário, né? Então normalmente todos vão ter que estar assim, alguns não aplicável quando não se aplicar para aquele tipo de embarque, e se tiver um não, o embarque tem que ser rejeitado, e tem que ter duas vias desse checklist. Uma via vai para o cliente, né?
Aí aqui tem o feedback, né? Aceitável ou não aceitável. No comentário você pode botar a carga aceita ou carga negada. Quando a carga negada você tem que botar um motivo, porque não, a marcação, a etiqueta não condiz, algum motivo, né? E aí você tem que botar verificado por, se você botar a matrícula fica melhor ainda, o local VCP, a assinatura, a data e a hora, certo? Você tem que informar. Um checklist, esse é o modelo de checklist. Na empresa que eu trabalho, o modelo é esse aqui de checklist. Então, se tiver um não, você tem que reportar e arquivar esse checklist negado, certo? Que eu vou mostrar as fotos, certo? Segue as fotos aí. Só introdutivo para praticar. Todos eles eu botei referência, ó, de onde encontrar a resposta. Referência 1.0 ou aqui, ó, 1.2.4 no manual onde você encontrar essa resposta. Então tem referências. Então tipo um exercício, né, para praticar. Uma das fotos aqui para ficar mais curto esse vídeo. Eu tenho um exercício aqui, ó, que é cumpra a responsabilidade do cliente, embarcador expedidor, para o seguinte embarque. Eu tenho um trecho Campinas Recife, tipo de aeronave Embraer 195, que é o modelo. E eu tenho aqui, ó, um vidro, quantidade de frasco 1. E embaixo eu tenho quantidade líquida por frasco 1 litro, né? Tenho um frasco com 1 litro. Aí eu tenho o N do produto, 1219. Nome do produto para embarque, isopropil, álcool ou isopropanol, que é a mesma N. Classe de risco, divisão de risco primários e divisão de risco secundária, se aplicável. Ele só tem uma classe de risco, que é a classe 3, então ele não tem subdivisão primário nem secundário. Etiqueta de risco, e código INPE, né? IMP, etiqueta de risco, código INPE RFL, é um líquido inflamável, né? Ele não tem risco secundário, então é só um líquido inflamável. Grupo de embalagem, que é o PEC Group, PG, se aplicável. Grupo de embalagem 2, né? E eu tenho uma provisão especial, que é o A180, não se aplica para esse embarque ou para esse regulamento. Então, porque o A180 ele tem um resumo que fala o seguinte: é quando estamos transportando a amostra conservada por álcool, tipo alguma substância que tenha álcool como conservante. Então não se aplica para isso. Eu estou transportando produto puro, né? Isopropanol, certo? Então essa é tipo um exercício. Aí eu tenho aqui no verso, código EQ é 2, quantidade máxima por embalagem interna 30 ml, que te dá permissão de fracionamento e ficar livre da regulamentação, e externa até 500 ml, né, que é meio litro.
Essa condição se aplica para embarque proposto? Não. Justifique. Não posso, né? Nosso o que, meu Deus? Nosso frasco. Nosso frasco tem 1 litro. Nosso frasco tem 1 litro. Então eu não consigo fracionar com 30 ml porque ele tem 1 litro. Então o código EQ não vai se aplicar para esse embarque. Então tipo te beneficiar, né? Te isentar do regulamento de você não embarcar um artigo perigoso, assim como um carro normal. A instrução de embalagem, o PI, né? PEC Instruction, aplica esse tipo de aeronave, código de instrução de embalagem é 353, passageiro e cargueiro. O código ERG, que é o Drake Code, ele é um código de resposta de emergência, que tá aqui o 3L, que eu até mostrei anteriormente como é que é. Embalagem, instrução de embalagem combinada, única, caixa de papelão 4G. Quantidade mínima por embalagem pronta, 1. Faça as marcações de embarque, especificação da ONU. Se aplicável, afixe etiquetas de risco e manuseio, se aplicável, nas formas losangulares e retangulares, respectivamente. Então, aqui a caixa, né, que ele pediu para te desenhar. Então, cliente, embarcador, expedidor, é o remetente, então que tem o endereço completo, com CEP, tudo certinho. Então, tinha esse lado para cima, porque a gente está falando de um líquido, né? O nome do produto, o nome do produto, o nome próprio do produto com a N, e net quant, que é a quantidade de litro por embalagem, 1 litro. E eu tenho aqui, ó, cliente, a etiqueta losangular, que é o líquido inflamável, não tem sob risco de divisão, então é uma etiqueta só. A etiquetinha seta para cima, que tem que ser 2 lados opostos. E aqui assim, as marcações da ONU, né? O ONU 4G, a embalagem Yankee, Yankee não, Y35, a embalagem da ONU, S19BR. Então você vai saber tudo o que é isso aí, essa sigla aí, ó. Eu vou te apresentar tudo o que significa um por um aí, entendeu? E aqui é o endereço do destinatário, também tem que ser completo. Certo? Então essa é um exercício, isso é um exercício. Então pessoal, bora falar sobre as provisões especiais, né? A provisão especial, ela tá na aba aqui, ó, identificação, certo? Identificação. E no final, né, da identificação numérica pela UN, que é o número 1, cadê, meu Deus? Estou apontando para cá. Tá. O 1. Aí vem as previsões, depois dele vem as previsões especiais. Então, aí, como ele é todo em inglês, se você traduzir ao pé da letra, você causa confusão para você, certo? Então, a provisão especial aqui, ó, A1, não pode traduzir ao pé da letra, você vai criar confusão. Aí tá dizendo, ó, basicamente, este artigo ou substância só pode ser transportado em aeronaves de passageiros com aprovação prévia da autoridade competente do estado de origem ou estado do operador ou do estado do operador para aprovação, que mostra as limitações de quantidades e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa. O artigo ou substância pode ser transportado em aeronave de carga de acordo com a coluna KL da lista de mercadoria perigosa na subseção 4.2, que a gente vai ver depois o que é 4.2. Quando os estados que não
que não é estado de origem e não é estado do operador, apresentam uma variação de identificação, exigem a aprovação prévia da remessa feita ao abrigo dessa disposição especial. A aprovação também deve ser obtida junto desses estados, conforme apropriado. O que ela quer dizer? Basicamente aí, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que tem que ter, para ser transportado, o artigo quando está proibido para transporte de carga, quando é A1, na provisão especial A1, ele está dizendo que só pode ser transportado mediante autorização da companhia aérea e da ANAC, né, que é responsável pelo nosso regulamento. Então a ANAC tem que fazer uma autorização por escrito e a companhia aérea também tem que fazer autorização para aceitar aquele produto. E aí a ANAC vai dizer qual é o meio de transportar aquele material. Como é que vai ser os frascos, como é que vai ser... Então, é mais ou menos isso. Tem que ter autorização dos dois. A1, para transporte de aeronave de passageiro. A2, basicamente é a mesma coisa, porém, simplificando aqui para vocês, atendendo para aeronave cargueira, certo? Então, não pode traduzir ao pé da letra que dá confusão. Você vê que dá confusão se você traduzir ao pé da letra. Eu traduzi interpretando, certo? Na 2, ela fala também semelhante ao da 1, certo? Porém, ela fala que tem que pedir autorização da companhia aérea e da ANAC, por isso que está igual a da 1. Porém, só a aeronave que muda. A 1, ele se refere às autorizações da companhia aérea e ANAC para avião passageiro, e a 2, autorização da companhia aérea e da ANAC com referente à aeronave cargueira. Então é isso aí. Pessoal, só para você entender o que é provisão especial. Às vezes eles botam lá forbidden, que é proibido, né? E aí tem a provisão especial lá na coluna das provisões. E aí bora falar da A11. Então a A11, ela diz: estas substâncias não são sujeitas a este regulamento quando a concentração inferiores a 50 mg quilo, certo? Então a 11 ela fala que não está sujeito a essa regulamentação quando a concentração for inferior a 50 miligrama, certo? Então quer dizer o que? Se você tem um embarque com 30 mg, é permitido, não está sujeito a essa regulamentação. Então aquele forbidden lá, da 4.2, ela não vale mais de nada, porque está fora da regulamentação, então tá aceito o embarque. Então as provisões especiais, ela facilitam, né? Ela permitem ou proíbem de fato ou dá outro meio. Então tem que ser traduzido e interpretado. Lembrando que na tabela, só ressalva aqui, ó, 5.0.c, que já está traduzido aqui. Fiz uma nota aqui, ó, bombas e tambores plásticos, só tem validade de 5 anos. Então você vai ver a validade no galão plástico, que é embalagem única, eles têm validade. Então, as outras podem ser reaproveitadas até elas se acabarem. Mas bombonas e tambores plásticos, se ela foi fabricado em 2000 e o cara quer trazer essa bombona para embarcar em 2019, não pode ser aceito porque a validade dele é 5 anos, certo? Só uma ressalva aí para esclarecimento. Nas páginas amarelas, que é o packing, né, embalagem, aí por exemplo, você tem a instrução de embalagem, Pack Instruction 360, aí você tem variação do operador, né, que é a companhia aérea. Aí às vezes você tem variação de página, tem algumas observações. E aqui tem a maneira da embalagem, como é que deve ser. A gente está falando sobre aquelas embalagens homologadas, né? Então, glass, vidro, metal, plástico proibido, ó, forbidden. Em vidro até 1 litro, em metal até 2,5 litros. Embalagem interna, embalagem externa,
até 2,5 litros, né? Em quantidade de embalagem interna, quantidade de embalagem externa. Então eu posso ter os frasquinhos, né, internos, que somem 1 litro, com total de 2,5 litros por caixa. E aqui é a instrução de embalagem. E aqui a gente vai partir para qual é a embalagem que é permitida externa, né? Aqui a gente está falando sobre interna, a combinação, a embalagem combinada. E aqui está falando sobre a embalagem externa. Então, você lembra aquela tabela que eu botei traduzida já? Então pode ser todas essas aqui. Tá vendo? Como é que deve ser a embalagem externa? Vou dar foto aí da tabela já traduzida dessas siglas aí, ó. Lembrando que julgo necessário algumas variações ser analisadas, né? De países, se seu país também não tá aqui, acabou, não precisa se ver nada. Se sua companheira não tá aqui, não precisa ver nada. Então a instrução de embalagem, ela tem as variações, ó, do estado e do operador, que é a companhia aérea. Então, ó, país. Então, 2 países tem sua restrição para esse produto, ou para esse tipo de embalagem. E essas companhias aéreas também tem essa restrição. E a maneira de embarcar é dessa forma: vidro, metal, plástico. E aí, combinação externa, embalagem simples e embalagem combinada. E embalagem simples, que é embalagem única, e embalagem externa, a caixa final. Essa embalagem final é para essas segregações aqui. E embalagem simples é esse aqui, produto inteiro naquela embalagem, né? Essa é a instrução. Variação de países e de estado, vou te mostrar aqui. Seguindo a tabela, continuação da tabela 5.5.c, aquela informação de embalagem homologada, desculpa, de embalagem homologada da UNO, que tem esse símbolo aqui da UNO, é tipo um U e um N de ponta cabeça. Então, embalagem única é single pack, né? Que é embalagem simples única. Então, embalagem combinada, combination pack externa, embalagem externa. Então a gente vem aqui, ó, o símbolo da ONU, o certificado de embalagem simples, única, simple pack, e externa, outer pack, quando é combinado em marcações perigosas. Então o símbolo da ONU é esse, então sinalizei aqui, ó, então o símbolo da ONU. Então a gente vem aqui numeração, aqui é referência 6.0.3, onde você vai encontrar, ponto 4, onde você vai encontrar no manual, certo? Então primeiro lá o símbolo da ONU, aqui ó, o símbolo da ONU, certificado de embalagem, é o que certifica as embalagens. Aí eu tenho 3H1 e outra referência aqui que é 4G. Aí ele fala as letras Y, X, Y ou Z, refere-se ao grupo de embalagem, pack group, para que tal, não, eu pulei, né? Ah, eu pulei, desculpa. Referente ao tipo de embalagem e alfabético, 6.0.3.4.5, que é referência, se encontrar no manual, referência ao material do qual feito o embarque, né? Que é aquela tabela que eu mostrei anteriormente, que é a tabela, o que é o 4.H1, 3.H1. Então 3.H1, ó, 3.H1 já está traduzido, ó, é uma bobona de tampa não removível, embalagem única, tá vendo? 4G significa caixa de papelão, tá naquela tabela também. Então a gente vai passar agora para a letra C, né? XYZ, refere-se ao grupo de embalagem. E aqui tem uns detalhes, ó, tá vendo?
onde está o X. X, PEC 1, podendo que essa embalagem seja usada para mercadoria do PEC 1, 2, 3. Então a 1, que é o X, ela pode usar qualquer tipo de embalagem do PEC Group 1, 2 ou 3. A Y só pode, do PEC Group 2, só pode ser embalada usada com mercadoria do PEC Group 2 e 3. A 1 já não pode mais nela. Então a Z somente para a mercadoria do PEC Group 3, que é mais fácil. Então Y significa PEC Group 1, PEC Group 1 significa alto risco, a Y PEC Group 2, médio risco, e a Z PEC Group 3, alto risco. Baixo risco. Então lembrando que a 1 transporta todas elas, a 1, 2 e 3 em romano, e a Y só a 2 e 3 e a 3 só 3, certo? Então aqui é referente à instrução de embalagem, grupo de embalagem, grupo de embalagem. Bora virar a folha. Então eu tenho a letra D, com relação às embalagens únicas, o 1.8, que significa a densidade. O número indica a densidade e a relatividade máxima permitida por líquido a ser transportado. Está vendo primeiramente decimal a ser omitida, e a densidade, e se a densidade for até 1.2. Então, densidade marcada na embalagem, verificar e comprovar com a FISPIC. Então essa informação da densidade vai estar na FISPIC, né? A ficha de emergência do produto, que o cliente embarcador vai trazer. Quando eu te falo assim, ó, Z50 refere ao peso bruto da caixa, já com o item interno, né? Então o item interno, já com a caixa total, ele tem que dar 50, no máximo 50 kg. 51 já não pode aceitar mais, tem que mandar corrigir, tirar 1 kg, né? A letra S, ó, significa frasco sólido interno, né? Para embalagem combinada, significa a embalagem sólida, né? Do S. O número 15 significa 15, o ano de fabricação, da caixa, né? O BR significa que foi o fabricante, é o código do país, né? Que o fabricante foi no Brasil, foi fabricado no Brasil. E os últimos aqui, ó, é o dados do fabricante, então o nome da empresa que fabricou essa caixa, certo? Vou botar foto também da tabela de embalagem. E aqui, ó, o radioativo. Eu fiz esse desenho aqui pra vocês entenderem. Então eu tenho o núcleo, né? O elétron, próton e nêutron. Então a radiação funciona mais ou menos assim, ó, conforme eles falam, né? Então eu pego mais um nêutron aqui e empurro para cá para dentro, aí fica outro nêutron aqui. Aí o que acontece? Ele começa a se agitar e empurrar e entrar mais nêutron, entrar mais. E aí começa a bagunça aqui dentro e cria uma névoa. Eles empurram o elétron também, acaba ele criando uma névoa de radiação para tentar chegar no estado normal dele. Então a radiação funciona mais ou menos assim. Então ele tenta, aí fica criando aquela névoa aqui, certo? A radiação para o ser humano, porque o ser humano é construído assim, o pai e a mãe construíram a gente. Então nosso elo, né, formal do nosso corpo, ele tem um fósforo no meio que segura os elos. Quando a radiação invade nosso corpo,
né? Invade, ele arranca o fósforo. Então esses elos se distanciam. E quando é pouca radiação, o que acontece? A radiação, ele consegue voltar. Quando é muita, não consegue. Aí começa a gente ter uma área isolada para tratamento e pegar um câncer e vir a óbito por muita radiação. Então esse funciona, né? É afastamento, a radiação ela destrói o corpo humano, né? Que ela acaba com as células e fica desregular nosso corpo, né? Então é mais ou menos isso, ó. Como é que funciona a radiação? O elétron, nêutron, próton, e eles empurram mais elétron dentro do núcleo para fazer a agitação aqui e criar radiação. Então a agitação de expulsar os nêutrons extras que faz essa confusão de radiação aqui, né? A névoa de radiação ao redor. Então para você entender, aí eu tô na tabela aqui de radioativa, a 10.9.c. Aí ela diz aqui, ó, distância, certo? Então, de névoa de radiação. Então eu tenho aqui 0,30 metros de isolamento. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma radiação 1.1, então eu tenho que ficar. E elas somam, né? Se eu pegar uma de 30 e uma de 50 e botar uma perto da outra, ela já vai fazer uma radiação, né, do nível 4 aqui, ó, que é tipo 1.85, tá vendo? Então eu não vou ter mais 30 metros, eu vou ter que já afastar 85 metros, entendeu? Então 80 centímetros, desculpa, 30 centímetros, 50 centímetros, 83 centímetros. E aí essa segregação funciona dessa forma radioativa. Eles somam, né? Você botar uma caixa que precise de 30 centímetros de distância e a outra de 50 ou de 40, se for de 40 e outra de 30, então vai passar a ser 70 centímetros de distância, porque eles se somam e faz aquele núcleo grande ao redor, né? Então mais ou menos isso, a segregação. Aí você tem aqui as informações, as etiquetas de radioativos. Deixa eu te mostrar aqui como é. As etiquetas são alguns níveis. Então eu tenho a radioativo 1, que diz que é baixa radiação, mas nunca é 00, é 00,5, tem algum pouquinho de radiação. E tem o nível 2, que é amarela, e tem o nível 3, certo? De radiação, que são os códigos IMP delas, ó. São A3, a radiação 2 de A3 é o mesmo código IMP, e A1 tem um código IMP diferente. Deixa eu focar, meu Deus. RRW, né? E é basicamente isso. Aqui é para aeronave passageiro, né? E aqui é para aeronave cargueira, a tabela 10.9.d, né? E aqui tem os metros que você tem que se afastar, o total de TI, né? E aí você tem que afastar essa metragem aí, tanto no glopão quanto no porão da aeronave, né? Na tabelinha eles falam o seguinte: se eu fixar na lâmina cargueira, na aeronave cargueira, e amarrar o volume, certo, de segregação, aqui eu tô falando de segregação, né? E amarrar o volume com a fita, que ele não se mova, e deixar um espaço de uma caixa no meio, eu estou segregando. Aqui ele já fala um segundo modelo, que é se eu botar uma caixa que não seja perigosa, e uma de um lado perigosa, 8, classe 8, outra classe 4, viu? Que não pode vir junto. Se eu botar uma caixa normal, que não seja artigo perigoso, ela neutraliza, então tá segregado. Então eles usam
uma forma de segregação assim também no compartimento da aeronave, certo? Mas eu prefiro seguir a risca da segregação de metros, entendeu? E voltando para o artigo o radioativo, né? Voltando para o radioativo, aqui que é a tabela de segregação, né? Voltando para o radioativo, que são essas etiquetas aqui. Deixa eu focar. A segregação é por metragem e não pode ser empilhada. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho 1,70 m de 1,34 m de compartimento do porão de altura. Se eu boto dois radioativos, ele bate uma soma de 1,24 m, eu tô com saldo de 20 centímetros, né? Se eu boto esse radioativo em cima de uma caixa, ele já vai, se a caixa tiver 30 centímetros, ele já tá com radiação dentro do, ele já tá transmitindo radiação dentro da cabine do avião, né? Então as pessoas já estão sofrendo radiação lá dentro. Então por isso que o radioativo não deve empilhar, ele tem que ser no chão, no assoalho da aeronave. Ele não tem que estar em cima de caixa nenhuma, justamente para a névoa de radiação não passar para dentro da aeronave, ok? Isso aqui, ó, é a notificação ao comandante NOTOC, também a abreviação. Então a NOTOC ela tem que conter aeroporto do carregamento, número do voo, data do voo, prefixo da aeronave, aqui as informações do produto, ó. Aeroporto destino, número do AWB ou CTE. CTE a gente usa aqui, né, no Brasil, AWB é Air Bill, que é o documento de transporte aéreo do exterior. Então a gente tem que botar o número aqui, o nome próprio do produto, exatamente como está na tabela 4.4, e aqui a gente seguir exatamente como está na tabela 4.4, na verdade. A classe, risco, divisões ou subdivisões, ou risco secundário tem que contar aqui, quando aplicável, né? O N, que é um N mais o produto, pode ser do lado ou em cima, as letras UN tem que conter, né? Quantidade de volume, quantidade líquida ou TI por volume, que é a quantidade da carga, né, total. O VPEC é quando é a unitização de artigo, então é uma caixa contendo várias caixinhas dentro. Categoria ou material radioativo, se não for radioativo, isso aqui fica em branco, né? Grupo de embalagem, quando aplicável 2, 3, quando não tem, não tem. Código INPE. Aqui é quando tem, aqui não precisa também, aqui quando tem alguma instrução. O LD quando é carregamento de cargueiro, e aqueles pallet cargueiro, tem que botar o PIP, esse aqui é o código do pallet. E aqui é quando é as posições da aeronave, né? Posição 52, então aquele produto está na posição no porão 52. Aqui é o nome próprio da pessoa e RE quando aplicável. Código de resposta de emergência, que é o que eu mostrei anterior no fundo aqui da NOTOC, né? Que é código de emergência para o comandante. Aqui na observação tem que informar algumas coisas complementares, né? O comandante assina aqui, e aqui a assinatura da segunda pessoa, que um fez aceite, o outro fez o embarque. E aqui é os códigos de emergência, que está no fundo, né? Então vou botar como exemplo 9, nenhum risco, 9L, nenhum risco inerente. Tem as colunas aqui, ó, as colunas.
Aí tem a linha da 9, você vai ler toda a da 9. E a letra, né? Lima, pequeno nenhum risco aparente. O comandante vê esse código de resposta para localização e alguma discrepância que acontecer futura, né? Mas esse é o no-toque, certo? Aqui é uma instrução para análise de FISP, né? O que é uma FISP, né? A FISP é Ficha de Informação de Segurança para Produto Químico. Então essa é a extensão, o que significa uma FISP, né? Então, bora fazer a análise dela. Então, para você fazer uma citação de um embarque aéreo de uma FISP, primeiramente você tem que ver a data de revisão, depois se contém 16 parágrafos no mínimo, depois que esteja mencionada a nova brasileira NRB, que é a 14725-2014, que irá já sair, né? Já vai sair em 2019, estão revisando lá, estão com problema, estão finalizando. E quando é 2019 e a 2014 não vai ser mais válida, vai ter que ser revista. E o parágrafo 14 deve conter informação de transporte aéreo, ICAO e ATO, todos eles juntos. Parágrafo 5 não é necessário não, mas se você quiser, para ficar mais acirrado, é um teste de laboratório, né? Ponto de ebulição de vapor, que está na tabela 3.9.a. Então eu peguei uma FISP aqui na internet, né? De um produto, aqui ó, dessa empresa aqui ó, Química Crede. Desculpa. Então a data de revisão dela, ó, 15/1, última revisão, 2012, então 2019, então ela não vale mais, então essa ficha deveria voltar, mas a mercadoria, né? Então teria que ser no mínimo valer 2017, mas aí não vale mais, então o item 1 da análise, ela já está reprovada, né? Só que eu aconselho todo mundo ver todos os itens para não mandar, ele corrige a FISP, que volta, tem outra coisa errada, ele vai e volta, e ele ficar indo e voltando, ele vai ficar chateado, então analisa toda e dá uma correção só. Certo? Se contém 16 parágrafos, né, no mínimo. Então a FISP ela tem que conter 16 parágrafos no mínimo. Então eu tenho no parágrafo 1, parágrafo 2, né? Bora lá para trás, final. Então eu tenho 16 parágrafos, certo? Então, ok, ela tá certa aí, tem que conter os 16 parágrafos. A FISP ela não precisa ser assinada, nada, ela só precisa ser realmente o fabricante do produto que está indo naquele, não pode ser genérico, não. Tem que ser o nome do produto mesmo que está na embalagem, certo? Então eu tenho o item 3 aqui, né? Que tem que ser mencionado a norma brasileira, NRB, né? 14725/2014, por enquanto. E eu já olhei a ficha, que só para adiantar o processo, eu já olhei a ficha toda e ela não consta essa informação. Então ela já está com o segundo erro, certo? Então se eu devolvesse só pela data de revisão, ele voltasse, ele vai ter que voltar de novo para consertar, ele tem que mencionar a norma brasileira, né? Então ela não consta, já olhei tudo aqui. Então ela não consta essa informação, então o segundo erro dela, primeiro foi a data de revisão, tem que ser válida por 5 anos. Ela tem que ser válida por 5 anos justamente por causa da norma brasileira, que tem validade de 5 anos também. Então por isso que a FISP tem validade de 5 anos. O parágrafo 14, que deve conter informações de transporte aéreo, IATA e ICAO, ou todos junto, né? O parágrafo 14 eu já olhei e ela menciona, deixa eu só ver aqui. Parágrafo 14. Parágrafo 14, ela menciona via terrestre, via marítimo, né? Ela menciona. E o que interessa pra gente é via aérea, né? Ela mencionou aqui, ó, CIATA DGR. Então aqui tem a certificação, o número ONU, que é o 1219, classe disco 3, grupo de embalagem, então ela menciona, certo? Então ela tá ok também. E então aí ela já seria rejeitada justamente pelas normas brasileiras que não foi mencionada e a validade, né? Isso aqui, o 5 eu botei só para o entendimento melhor, né? Que é o parágrafo 9, que ela fala sobre teste de laboratório, que é o ponto de ebulição vapor, que está na tabela 3.9. Então, se você quiser confrontar para ver se ela botou o grupo de embalagem certo, aí você vai e vê o item, como é? Porque quando ela mencionou aqui, ó, o grupo de embalagem no item 14, ela mencionou o grupo de embalagem no item 14, ó, grupo de embalagem 2, certo?
em romano, ó. Grupo de embalagem 2. Aí o teste de laboratório, tem no parágrafo 9. No parágrafo 9, aí você vai ver, ó, o ponto de vapor, densidade, ó, 20 graus Celsius, e ebulição. Ebulição. Aqui, ó, ponto de ebulição, tá vendo? 20 graus Celsius. Ponto de ebulição. Aí você vai na tabela 3.3.A e faz o cálculo, né? Do ponto de vapor com ebulição e vê se o grupo de embalagem é 2. Se for, ela tá ok. Que a gente viu lá no parágrafo 14 que ela mencionou o grupo de embalagem aéreo é 2, né? Vou te mostrar a tabela aqui. Essa é a tabela 3.3.A, né? Em classificação, né? E tem as marcações aqui, ó, 3. Ó. Então tem os grupos de embalagem 1, 2 e 3. Tem o vapor, ponto de vapor, ponto de ebulição. Então para o grupo 1 de embalagem é indiferente, né? E pode ser menor ou igual a 35 graus Celsius, ponto de ebulição. E para o grupo 2 pode ser menor que 23 graus Celsius e o ponto de ebulição de vapor e o ponto de ebulição maior que 35 graus Celsius. E o grupo 3 pode ser maior ou igual a 23 graus Celsius e menor ou igual a 60 graus Celsius de vapor e o ponto de ebulição maior que 35 graus Celsius, entendeu? Então essa é a tabela. Aí você avalia lá. Eu já avaliei, tá no grupo 2 mesmo, tá correto, entendeu? E tá tudo certo, que ela se encaixa aqui, que ela é 20 graus graus Celsius, então ela tá menor que 20 graus Celsius, ela tá dentro e pode ser maior que 35 graus Celsius, então ela tá aqui no grupo 2 mesmo, entendeu? Então só para você confrontar se o grupo de embalagem ela botou correto no teste de laboratório, mas isso aí o interessa mais é as outras análises lá, entendeu? Mas se quiser confrontar a embalagem, você pode usar esse método aí, ok? Isso é análise de uma física. Pessoal, ficamos por aí, certo? Finalizou, certo? E é muita coisa mesmo, realmente esse livro ele é muita coisa e passei aí um pouco do meu conhecimento. E aí se tiver alguma dúvida, quer fazer um exercício, pode deixar os comentários aí, deixa seu e-mail ou WhatsApp e aí a gente vai exercitando, se falando. E se faltar alguma coisa também, pode fazer as perguntas, porque a gente vai ver a necessidade de um outro vídeo para tirar dúvida ou alguma coisa que ficou faltando, né? Então é isso, né? Conto com o apoio de vocês, obrigado. E esse aí é o nosso DG, certo? Até mais.